Imagine que você tem o poder de liberar bênçãos incríveis, abrir portas fechadas e vencer batalhas que nem sabia que estavam sendo travadas. Sim, isso pode parecer exagerado, mas a verdade é que no reino espiritual, as suas palavras têm um peso que muitas vezes não compreendemos. A oração não é apenas um ritual religioso, ela é uma arma poderosa, capaz de transformar realidades. E sabe o que é mais intrigante? Muitas vezes, a sua bênção já está a caminho, mas algo invisível pode estar bloqueando a sua vitória. Esse segredo espiritual, que poucos conhecem, é o que separa aqueles que vivem uma vida de milagres daqueles que desistem ao primeiro sinal de dificuldade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser constantemente abençoadas, enquanto outras lutam para ver resultados? Pode ser que a diferença esteja na maneira como enfrentam suas batalhas espirituais. A boa notícia é que você não precisa ficar preso nessa luta. Há uma chave para desbloquear tudo isso. E o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você encara suas orações e seu relacionamento com o divino. O curioso é que, na maior parte do tempo, a resposta divina está mais próxima do que você imagina. No entanto, uma coisa pode estar impedindo que ela chegue até você: a sua própria desistência. Sim, desistir muito cedo pode bloquear o caminho do seu anjo. Mas não se preocupe, porque hoje você vai entender como virar esse jogo. Está pronto para descobrir o segredo que vai transformar a sua vida espiritual e abrir as portas para um novo nível de fé, persistência e vitória? Vamos falar sobre o poder da oração, um tema que muitas vezes é subestimado ou tratado como algo místico e distante. No entanto, se você olhar bem, perceberá que a oração é como um diálogo íntimo com o reino espiritual, algo que vai além de palavras ditas ao acaso. Quando você ora, mesmo que em silêncio, suas palavras ecoam de maneira poderosa nesse vasto cenário espiritual, onde anjos e milagres podem ser movidos pela sua fé. Jesus mesmo disse em Lucas 11:9, "Peçam e será dado, busquem e encontrarão." Isso nos mostra que a oração não é só um ato simbólico, mas um convite para interagir com forças maiores, capazes de transformar qualquer realidade. Você já parou para pensar no quanto a persistência na oração pode gerar resultados inesperados? Muitas vezes, as pessoas desistem de orar por acharem que não estão sendo ouvidas. Mas o que acontece nos bastidores espirituais pode ser exatamente o oposto. A questão é que o reino espiritual funciona de maneira diferente do nosso mundo físico, e o impacto da oração pode não ser visto de imediato. Imagine alguém que ora pedindo uma solução para um problema de saúde. Não é porque a cura não veio no primeiro dia que a oração não foi ouvida. Pode ser que no mundo espiritual, anjos estejam em movimento para trazer essa resposta. Quando o vídeo fala de milagres, ele não está se referindo a acontecimentos distantes e fora do nosso alcance. Milagres podem acontecer todos os dias, no momento em que você decide se conectar com o divino de forma intencional. Isso não significa que será fácil. Como qualquer coisa que vale a pena, a oração também requer persistência e foco. Você já ouviu falar de pessoas que, após anos de oração, finalmente veem mudanças em suas vidas? Esses são exemplos reais de que a oração fervorosa, aquela feita com paixão e fé, pode sim transformar até as situações mais impossíveis. Mas é claro, nada disso funciona se não houver um coração verdadeiramente conectado à sua fé. A oração não é uma fórmula mágica. É uma prática que envolve entrega e crença de que o reino espiritual responde às nossas palavras, mesmo que não vejamos respostas imediatas. E é aí que entra um conceito essencial: a persistência. Não adianta orar uma vez e esperar resultados. É preciso continuar, crer e não desistir. E falando em persistência, já ouviu sobre as batalhas espirituais que ocorrem enquanto oramos?
Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Agora, quando falamos de batalhas espirituais, é importante entender que o que acontece no mundo invisível é tão real quanto o que vemos ao nosso redor. As orações que fazemos são como flechas lançadas para o reino espiritual, e o efeito delas pode ser grandioso. No vídeo, a história de Daniel exemplifica isso de forma muito clara. Enquanto Daniel orava, ele nem imaginava que um anjo estava lutando contra um príncipe demoníaco por 21 dias para trazer a resposta à sua oração. Essa batalha invisível mostra que há forças espirituais ativas, lutando tanto para impedir quanto para realizar os milagres que pedimos. Esse conceito de batalhas espirituais é profundo, porque ele nos faz refletir sobre o poder que nossas orações têm para mover o reino espiritual. Imagine, por exemplo, que você está orando por algo importante, como a cura de um ente querido ou uma oportunidade de emprego. Enquanto você continua orando, há uma luta acontecendo no invisível, com anjos e principados em conflito. As Escrituras nos dizem em Daniel 10, 12 a 13 que essa batalha pode ser travada por dias ou até semanas, mas a resposta divina já foi liberada no momento em que você começou a orar. Persistência, nesse caso, é a chave. É fascinante pensar que muitas vezes não vemos essas batalhas espirituais, mas elas estão lá, acontecendo no exato momento em que persistimos em oração. Isso nos leva a considerar a importância de não desistir facilmente. Muitas vezes, as pessoas oram uma vez, não veem resposta e já desistem. No entanto, como a história de Daniel mostra, a vitória espiritual pode estar a apenas alguns dias de distância, e desistir pode significar bloquear a resposta que já estava a caminho. Esse exemplo também nos ensina que o tempo que esperamos não é um tempo desperdiçado, mas um tempo de preparação e luta espiritual. As batalhas espirituais também nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Assim como Daniel contou com a ajuda do arcanjo Miguel para vencer o príncipe da Pérsia, nós também podemos contar com o auxílio divino em nossas dificuldades. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Portanto, não importa o quanto a situação pareça difícil, sempre há um movimento espiritual acontecendo em resposta às nossas orações. E quando falamos de lutas espirituais, há uma lição muito importante que podemos tirar da história do anjo de Daniel. A luta do anjo contra o príncipe da Pérsia nos mostra uma realidade espiritual que muitas vezes não consideramos. Imagine que uma oração sua tenha sido respondida, mas que algo no reino espiritual está bloqueando essa resposta. É exatamente o que aconteceu com Daniel. O anjo enviado para lhe trazer a resposta foi impedido por um poderoso demônio, e isso só foi resolvido com a intervenção do arcanjo Miguel. Esse confronto espiritual nos ensina que há forças que trabalham contra as bênçãos que pedimos e que, às vezes, a resposta divina encontra resistência antes de chegar até nós. Esse tipo de resistência espiritual pode ser vista em nossas próprias vidas. Talvez você esteja orando por uma mudança em sua vida financeira ou por um avanço em sua carreira e parece que nada está acontecendo. Pode ser que, assim como no caso de Daniel, a sua resposta já tenha sido liberada, mas está enfrentando um bloqueio espiritual. As forças das trevas trabalham para impedir que o bem chegue até nós. E é nesse momento que a nossa persistência e fé são testadas. A Bíblia nos diz que esses obstáculos existem, mas que a vitória é garantida para aqueles que não desistem.
O papel do arcanjo Miguel nessa batalha é fascinante. Ele é descrito como um anjo guerreiro, de alta patente no reino espiritual, e sua intervenção foi crucial para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Isso nos faz refletir sobre a estrutura do reino espiritual, onde existem hierarquias de anjos e demônios, todos envolvidos em uma batalha constante. A história de Daniel é um lembrete poderoso de que o reino espiritual está sempre em movimento e que as nossas orações são parte ativa dessa dinâmica. Quando pensamos nessa luta espiritual, percebemos que nossas orações podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Cada oração é um movimento no mundo espiritual e pode desencadear batalhas que nem sequer conhecemos. Por isso, é importante que sejamos persistentes em nossas orações, mesmo quando parece que nada está mudando. O anjo de Daniel lutou por 21 dias até que a resposta pudesse finalmente ser entregue. E se Daniel tivesse desistido no meio desse processo? Assim como ele, devemos continuar, pois nossa resposta pode estar a caminho. A persistência na oração é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes quando se trata de alcançar respostas no reino espiritual. O que a história de Daniel nos ensina é que, mesmo quando a resposta parece demorar, devemos continuar orando, confiando que algo está acontecendo além do que podemos ver. Daniel jejuou e orou por 21 dias, sem saber que uma batalha espiritual estava sendo travada no céu em seu favor. Lucas 18:1 traz a parábola da viúva persistente, onde Jesus nos ensina a orar sempre e não desanimar. Isso mostra que desistir cedo demais pode ser exatamente o que impede a nossa bênção de chegar. Muitas vezes, a espera nos faz questionar: será que Deus me ouviu? Será que devo continuar orando por isso? A resposta é sim, devemos. Há um ditado popular que diz: a pressa é inimiga da perfeição. E isso se aplica muito bem ao reino espiritual. Deus trabalha no tempo certo, e a persistência na oração nos mantém conectados à sua vontade. Pense em situações em que você orou por algo e não viu o resultado imediatamente. Mas com o tempo, as coisas começaram a se mover de forma surpreendente. A persistência transforma, porque mantém nossa fé firme enquanto aguardamos. Persistir em oração também significa entender que o processo faz parte do crescimento espiritual. Não é só sobre receber a resposta que desejamos, mas sobre o que aprendemos ao longo do caminho. As Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas que persistiram em oração até verem milagres. Assim como Daniel, que orou mesmo quando não sabia o que estava acontecendo no reino espiritual, devemos confiar que nossas orações estão fazendo a diferença. A persistência nos ensina a confiar plenamente em Deus, a não depender apenas do que vemos, mas a acreditar que Ele está sempre em ação. A chave da persistência está no fato de que ela abre portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Quando você ora com persistência, é como se estivesse derrubando barreiras invisíveis. É por isso que, às vezes, a resposta demora. Mas, acredite, quando ela vier, será no tempo perfeito, trazendo consigo mais do que você pediu. Perseverar na oração é como construir uma ponte entre você e o reino espiritual. E essa ponte é o que permitirá que você alcance as promessas de Deus, mesmo que pareçam distantes. A fé é a força motriz por trás de todas as orações poderosas. Sem ela, nossas palavras se tornam vazias e sem propósito. A fé, como bem descrito no vídeo, é o combustível que acende o fogo da persistência e abre portas no reino espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que, quando oramos com fé, estamos realmente lutando contra forças espirituais invisíveis que querem impedir nossas bênçãos.
É a fé que nos mantém firmes, mesmo quando os resultados não são imediatos, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele responde àqueles que acreditam. A fé não é apenas acreditar em algo que queremos que aconteça. Ela é uma convicção profunda de que, mesmo que não vejamos, Deus já está agindo em nosso favor. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele não vê o crescimento imediato, mas continua regando, sabendo que, em breve, a colheita virá. Da mesma forma, nossa fé nos faz orar com a certeza de que Deus está trabalhando nos bastidores. Às vezes, essa fé é tudo o que temos para continuar. Ela nos mantém orando e acreditando, mesmo quando os ventos da dúvida tentam nos derrubar. Outra coisa fascinante sobre a fé é que ela não precisa ser gigante para mover montanhas. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Mateus 17:20. Isso significa que até a menor quantidade de fé, quando genuína, pode fazer uma enorme diferença. Não é sobre o tamanho da nossa fé, mas sobre o quão profunda e verdadeira ela é. E a beleza da fé está no fato de que ela cresce à medida que a usamos. Quanto mais oramos com fé, mais ela se fortalece e mais milagres vemos acontecer. A fé também é contagiosa. Quando você ora com fé, isso influencia as pessoas ao seu redor. Elas começam a perceber sua confiança em Deus e muitas vezes isso as inspira a também acreditar. É por isso que a fé é tão importante nas nossas batalhas espirituais. Não só fortalece a nossa vida de oração, mas também fortalece a vida de todos aqueles que estão nos observando. Quando outros veem os resultados da nossa fé, eles também começam a acreditar que Deus pode agir nas suas próprias vidas. O tempo de Deus é uma das coisas mais difíceis para nós entendermos, mas é também uma das mais essenciais na caminhada de fé. Quando oramos, esperamos que as respostas venham imediatamente, afinal, vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo. Mas, no reino espiritual, as coisas funcionam de forma diferente. Deus trabalha em um tempo perfeito, um tempo que muitas vezes não entendemos, mas que é sempre para o nosso bem. Lucas 18:27 nos lembra que o que é impossível para os homens é possível para Deus, mas isso nem sempre significa que acontecerá no exato momento em que desejamos. A chave é confiar que, enquanto esperamos, Deus está agindo. Esse período de espera pode ser desafiador. Muitas vezes, a resposta que esperamos parece distante e podemos começar a duvidar se Deus realmente ouviu nossas orações. Mas o tempo divino é como uma sinfonia bem ensaiada. Cada nota é tocada no momento certo, criando uma harmonia perfeita. Se uma nota fosse tocada antes ou depois, o resultado seria desastroso. Da mesma forma, quando esperamos no tempo de Deus, podemos ter certeza de que a resposta virá no momento exato em que ela trará maior impacto e bênção. O que precisamos aprender é a confiar nesse processo, por mais difícil que seja. Há também um crescimento que acontece durante essa espera. Quando não vemos a resposta imediata, somos desafiados a fortalecer nossa fé, a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Esse período de espera pode ser comparado ao processo de refinamento do ouro. As impurezas são removidas para que algo puro e precioso surja. Assim, o tempo de espera nos transforma, nos molda e nos prepara para receber o que Deus tem reservado para nós. Ao invés de ver a espera como um castigo, devemos encará-la como uma oportunidade de crescimento espiritual. E enquanto esperamos, não devemos parar de orar. A persistência na oração, mesmo quando a resposta demora, é uma demonstração de confiança em Deus. É como um agricultor que continua regando sua plantação, mesmo quando não vê nenhum sinal imediato de colheita. Ele sabe que no tempo certo a colheita virá. Assim também acontece com nossas orações. Cada palavra dita em oração está regando o terreno espiritual,
e no momento perfeito veremos os frutos. É essa confiança no tempo divino que nos mantém firmes. Por fim, a espera no tempo de Deus nos ensina uma lição valiosa. As respostas que buscamos muitas vezes estão além do que podemos imaginar. Elas chegam de maneiras que nunca previmos, mas que se encaixam perfeitamente no plano maior de Deus. E ao longo da Bíblia vemos isso acontecer repetidamente, desde Daniel até Moisés. Falando nisso, as histórias bíblicas são cheias de exemplos que reforçam a importância da oração e da paciência. Vamos explorar algumas dessas histórias inspiradoras. As referências bíblicas presentes no vídeo são fundamentais para entendermos o papel transformador da oração e da persistência na vida de um crente. A história de Daniel é um exemplo central, mas não é a única que ilustra como a fé e a paciência podem mover montanhas. Desde o Antigo Testamento, vemos figuras como Moisés, que liderou os israelitas em meio a desafios inimagináveis, sempre confiando na direção de Deus. Moisés enfrentou o faraó, o homem mais poderoso da época, munido apenas de fé e persistência. Ele nos ensina que com a orientação divina podemos enfrentar qualquer obstáculo, por maior que pareça. Outro exemplo marcante é o de Josué, que liderou o povo de Israel em batalhas épicas, muitas vezes em circunstâncias aparentemente impossíveis. Ele nos mostra que a oração não apenas nos conecta com Deus, mas também nos dá a coragem para enfrentar os gigantes em nossas vidas. Assim como Josué marchou em torno das muralhas de Jericó com fé inabalável, nós também devemos marchar em oração, crendo que, no tempo certo, Deus fará as muralhas caírem. Josué é um exemplo poderoso de como a oração e a ação caminham lado a lado no reino espiritual. Davi, o jovem pastor que enfrentou Golias, é outro exemplo de como a fé e a persistência podem resultar em milagres. Davi não tinha as armas convencionais de guerra, mas tinha a certeza de que Deus estava com ele. Ele orou e agiu com fé, derrotando o gigante com uma simples pedra. Esse relato nos ensina que mesmo quando nos sentimos pequenos diante dos nossos desafios, a oração nos dá força e confiança para superar qualquer obstáculo. Davi nos mostra que não é sobre o tamanho do nosso inimigo, mas sobre o tamanho da nossa fé em Deus. A Bíblia também nos fala sobre a oração fervorosa e persistente. Em Tiago 5:16, lemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso nos ensina que quando oramos com sinceridade e fé, podemos esperar grandes resultados. Muitas vezes subestimamos o poder de uma oração fervorosa, mas figuras como Daniel, Moisés e Davi nos mostram que essa persistência pode mudar o curso das nossas vidas e até mesmo das nações. Quando oramos com intensidade, movemos céus e terras em nossa busca por respostas divinas. A história é um chamado claro para ação e reflexão. Ao longo dessa jornada, fomos lembrados da importância da oração fervorosa, da persistência e da fé inabalável. Não se trata apenas de palavras ditas ao vento, mas de uma conexão direta com o reino espiritual, onde batalhas invisíveis estão sendo travadas em resposta às nossas orações. O exemplo de Daniel nos mostra que muitas vezes o que parece um atraso é, na verdade, uma luta espiritual acontecendo nos bastidores. Deus ouve nossas orações e sua resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. A história nos desafia a não desistir, a continuar orando mesmo quando as respostas não são imediatas. A persistência na oração é a chave para desbloquear as bênçãos que Deus já preparou para nós. Seja nas batalhas que enfrentamos ou nos milagres que buscamos, somos encorajados a confiar que há um propósito maior em tudo o que enfrentamos. E assim como no caso de Daniel, devemos crer que Deus está enviando anjos para lutar por nós. A mensagem final é clara: não bloqueie o seu anjo.
Não deixe que o desânimo ou a dúvida interrompam a jornada espiritual que você está trilhando. Continue firme, orando com paixão, acreditando que o impossível pode se tornar possível, porque no reino da fé, cada passo, cada oração e cada momento de persistência contam. Ao fim, somos chamados a colocar em prática tudo o que aprendemos, permanecendo firmes na fé e acreditando que as respostas de Deus virão no tempo certo. Se você gostou dessa história e quer continuar recebendo mais lições poderosas como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de deixar seu comentário compartilhando como esta mensagem impactou sua vida. Juntos, podemos crescer em fé e descobrir mais segredos espirituais que transformarão nossas jornadas. Que suas próximas orações sejam o início de grandes vitórias.